pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um dos vídeos mais pedidos, mais esperados da história desse canal. Pois é, gente, hoje nós vamos falar dos novos tolerados da dieta do Can. Só que esses novos tolerados, eles nem são tão novos assim. Dr. Pierre Ducan liberou essa lista em 2018. A princípio ele fez uma live explicando o porquê de liberar essa lista, né? E posteriormente ele colocou a lista em um formato de PDF, onde é possível baixar gratuitamente no seu site oficial. Vou deixar o site oficial dele aqui no box de informações, aqui na descrição do vídeo, que aí dá pra vocês entrarem, pra vocês baixarem. Porém, essas informações elas vão vir tanto no site dele quanto o PDF, todas em francês, porque, né, afinal, ele é um médico francês. A live também está em francês. Mas, ok, pra tudo se dar um jeito, existe Google Tradutor, e aí eu trouxe pra vocês um resumão hoje desses novos tolerados para vocês entenderem. Mas antes de falar dos novos tolerados em si, eu preciso que vocês entendam duas coisas. Primeiro, o Dr. Pierre Ducan liberou essa nova lista, que é uma lista bem ampla. Vocês vão ver que tem muita coisa mesmo. A lista dos tolerados antigos, né, que na verdade eles continuam, mas os tolerados que estão nos livros, é uma lista bem pequenininha, bem curtinha, com alguns alimentos que já ajudavam demais, né, que a gente já conseguia fazer receitinhas, que já matava a vontade de comer uma coisa diferente. Porém, essa nova lista é uma lista muito ampla, muito grande. O Dr. Pierre Ducan, ele explica que fez essa nova lista e acrescentou esses tolerados porque muitas pessoas estavam sentindo dificuldade em permanecer na dieta, em continuar na dieta, devido à vontade de introduzir outros alimentos, de fazer outras receitas e até alguns alimentos saudáveis que é bom a gente consumir, antes não fazia parte, então ele pensou, não, vou colocar. Porém, ele deixa claro, tolerado é tolerado, principalmente esses novos. Então, assim, não é que mudou, não é que você comprou o livro e hoje aqueles tolerados que estão no livro estão errados ou estão em faltas. Não, eles não estão introduzidos no livro justamente porque é uma nova lista. Uma coisa que, não consigo continuar a dieta somente com os tolerados antigos, com os alimentos permitidos. Então, eu quero mais algo a mais. Então ele criou essa lista, não substituindo a anterior. Dá pra vocês entenderem? Assim, a lista oficial de tolerados continua sendo a do livro, mas ele liberou uma nova lista que pode ser adicionada. A outra coisa muito importante de se falar e de se entender antes da gente falar dos tolerados é que existe os alimentos permitidos, autorizados, proibidos e tolerados. O mais fácil deles, proibidos, né, gente? Se é proibido, não pode consumir, pronto. Nós temos os alimentos autorizados. Os alimentos autorizados são aqueles que você pode consumir sem restrição de quantidade, horário, né? Então, mistura. Você pode consumir à vontade os alimentos autorizados. Por exemplo, as proteínas puras, as carnes, né? As carnes magras. A carne é um alimento autorizado. Você pode comer o quanto quiser, na hora que quiser, sem restrição de mistura, desde que seja o outro autorizado. Então, isso é um alimento autorizado. Nós temos também os alimentos permitidos. O que são os alimentos permitidos? São alimentos que não são tolerados e nem autorizados. Por exemplo, leite e seus derivados. Eles constam na lista ali do Dr. Pierre Ducan, nos autorizados, porque o Dr. Pierre Ducan ele não fez uma lista assim, autorizado, permitido, proibido, né? Ele não fez dessa forma. Porém, o leite e seus derivados, ele tem uma quantidade limitada. Ele não conta como tolerado, porque, por exemplo, fase de ataque, nós não consumimos tolerados. Nenhum. Fase cruzeiro, nós consumimos 2 tolerados por dia. Fase de consolidação, nós consumimos 3. Então, o que acontece? Esses alimentos permitidos, eles não contam como alimentos tolerados, que são esses alimentos que a gente só pode consumir 2 por dia, sempre somente em dias de EPL, proteína pura a gente não usa tolerados, mas também não são alimentos autorizados, porque a gente não pode consumir à vontade. Então, por mais que o leite esteja na parte autorizada, tanto leite em pó, ou um pão que você faça que leve leite, uma receitinha que você faça que leve leite, tudo isso, juntando tudo durante o seu dia, você não pode consumir mais que 800 gramas, né, do leite, leite e derivados.
Então, assim, ele não é autorizado, mas ele é permitido dentro de 800 gramas por dia, não conta como tolerado e também não precisa ser somente em dias de proteína e legume. Pode ser consumido tanto no dia de proteína e legume quanto no dia de proteína pura. Então, proibido é o que a gente não consome de jeito nenhum, autorizado é o que a gente consome sem limite, permitido é o que a gente consome com algum limite desde a fase de ataque. E aí a gente chega nos tolerados. Os tolerados, eles são, como o próprio nome diz, né? Tolerado. E justamente por ser tolerado, você não deve consumir se o seu peso estiver estagnado. Você só vai consumir se você estiver emagrecendo normal, se a balança estiver descendo, se estiver tudo ok. Caso seu peso esteja estagnado há 2 dias sem perder nada, 3 dias sem perder nada, 1 semana sem perder nada, corta os tolerados, porque pode ser eles. Outro fator muito importante entre os tolerados, como eu disse pra vocês, né? Nós só consumimos tolerados em dias de proteína e legume. Fase cruzeiro, 2 tolerados. Fase de consolidação, 3 tolerados. Fase cruzeiro não existe tolerado. E assim, como a gente tem 2 tolerados, podemos consumir 2 tolerados por dia, não podemos consumir o mesmo 2 vezes, tá? Então, por exemplo, se você consumiu a maizena, né, o amido de milho, que é um tolerado, você não pode dobrar para consumir uma fatia maior de um pão, por exemplo, que você fez com o amido de milho. Não, você não pode dobrar. Se são 2 tolerados, você tem que consumir 2 tolerados diferentes. Não obrigatoriamente consumir 2, né? Você pode consumir só 1 no dia. Mas o fator é, você não pode dobrar o mesmo tolerado. Tá, Dani, mas e aí? Cadê a lista? Cadê os novos tolerados? Gente, a lista é imensa. Sério, Dr. Pierre Ducan dessa vez arrasou, colocou muita coisa legal. E aí, eu separei aqui pra vocês, tô com uma colinha que é muita coisa. Separei aqui pra vocês algumas coisas que eu acho importante passar pra vocês. Acho que é as principais dúvidas de vocês. Vou falar aqui por alto, assim, os mais importantes. E aí, vocês deixem aqui nos comentários pra mim do que vocês querem que eu explique mais. Quais as dúvidas, se tiveram dúvidas, e aí eu volto para explicar mais detalhado, talvez sobre um certo alimento, porque, gente, senão a gente fica aqui até amanhã e não vai terminar não, porque é muita coisa. A nova lista de alimentos tolerados, ela veio um pouco bagunçada, assim, sabe? Então, o que eu fiz? Eu separei por categoria, coloquei aqui pra mim, né, e para as meninas que fizeram o meu desafio, eu também enviei para elas dessa forma em PDF. Eu separei, por exemplo, achocolatados e chocolates, farinhas e farelos, frutas e derivados. Então, eu separei aqui por categoria para ficar mais fácil. E aí, por categoria que eu vou falar para vocês. Algo muito importante que é um grande avanço, digamos assim, principalmente para quem tá no ataque e às vezes não consegue ficar sem um docinho, alguma coisa assim, é o cacau 100% puro. Antes, o cacau 100% puro, ele entrava somente na fase cruzeiro e contava como um tolerado. Agora, com a nova atualização, Dr. Pierre Ducan colocou o cacau 100% na fase de ataque. Então, ele deixa de ser um alimento tolerado para ser um alimento permitido. Não autorizado, gente, porque não é em quantidade que você quiser, né? É um alimento permitido em uma quantidade determinada. Essa quantidade na fase de ataque, ela é permitida. E se você ultrapassar, dobrar essa quantidade, ela se torna um tolerado. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não pode dobrar tolerados? Sim, tolerados não, mas alimentos permitidos, né, que está na fase de ataque, alimento permitido, você pode dobrar, e se você dobrar, ele conta como um tolerado. Dá pra entender? Antes também a gente não podia consumir achocolatado, né? Mesmo na fase cruzeiro, contando como tolerado, a gente só poderia consumir o cacau 100% puro. Agora a gente pode consumir achocolatado, diet ou light. Na fase cruzeiro e entra como tolerado. Também tem a quantidade específica.
Outra atualização muito legal, principalmente para os chocolatras de plantão, ainda se falando, né, do achocolatado, do chocolate aqui do cacau, é que foi liberado chocolate 70%. Então, o chocolate preto 70%, aquelas barrinhas, aqueles chocolatinhos que você compra, você pode consumir como um tolerado em uma quantidade determinada, né, para vocês terem ideia, e eles vêm com aqueles vários quadradinhos, né? Se for com um quadradinho maior, você pode consumir 2, e se for um quadradinho menor, 3. Legal, né? Pra quem não podia chocolate de jeito nenhum, só o cacau 100% puro, ainda contando como tolerados. Então, assim, muito bom. Tem mais coisas aqui sobre chocolate que mudam um pouquinho aqui do cacau, mas aí já vai estender demais. Acho que as principais mudanças e as mais legais foram essas. Agora vamos falar de farinha. Gente, entrou muita farinha, muita farinha. Antes a gente tinha, né, como permitido farelo de trigo e farelo de aveia, também com as suas quantidades moderadas, né, com as suas quantidades estipuladas, mas agora entrou na fase cruzeiro algumas farinhas e assim, é bem legal, porque já dá um leque maior pra gente fazer pão, panqueque, enfim. E aí eu vou falar as principais aqui, as que eu achei mais legal. Vocês acreditam que entrou nessa lista a farinha de trigo 100% integral? Olha só, nós temos farinha 100% integral, nós temos farinha de coco, farinha de trigo normal, temos até tapioca. Gente, muito bacana. Logicamente que a quantidade é bem pequena, mas tá super tranquilo pra gente fazer alguma coisa, receitinhas, mudar de vez em quando. Então, assim, enjoar agora da dieta do Can tá difícil, porque com essa atualização tá incrível, tem muita coisa. A farinha de glúten, tem muita gente que tem dúvida, né? A farinha de glúten ela é um tolerado e ela pode na fase de ataque, não pode? A farinha de glúten, ela está nessa lista, porém, ela é, como eu disse pra vocês, um alimento permitido desde a fase de ataque, 50 gramas por dia, permitido. Se você dobrar, consumir, por exemplo, 100 gramas da farinha de glúten por dia, né, no dia, você vai estar contando como um tolerado, lembra? Permitidos, a gente pode dobrar para virar tolerado. 50 gramas é permitido desde o ataque e na fase cruzeiro, caso você deseje, você pode dobrar para virar um tolerado, né? Vai que você fez um pão muito gostoso e tem 100 gramas, então você pode dobrar. Mas, gente, cuidado, na fase de ataque, esses alimentos permitidos, eles não podem ser dobrados. Lembra que na fase de ataque não tem tolerado? Então, a gente não pode dobrar para virar tolerado. Daí, vamos pra fruta. Acho que fruta é o que todo mundo tá querendo, porque assim, a gente não consumia fruta, né? Farinha, enfim, o cacau, dava-se um jeitinho, a gente substituía e conseguia, mas fruta, não. O leque de frutas não é enorme, né? Não foi liberado todas as frutas, mas algumas frutas bem legais. Por exemplo, laranja, melancia, coco, água de coco, o avocado, o abacate, né? E mais algumas aqui que não vou falar agora para não ficar tão extenso. Gente, essas frutas também têm a quantidade aqui que é autorizado, né, como um tolerado, o que conta como um tolerado. Não quer dizer, por exemplo, laranja eu posso consumir uma laranja que é o que pode. Não. Tem a quantidade aqui em gramas. A melancia eu posso pegar um pedaço porque tá como tolerado, ou eu posso comer o quanto eu quiser? Não. Tudo tem a sua quantidade. Quando a gente faz a dieta do Can, gente, é muito importante a gente ter uma balança de precisão. Vou falar disso depois com vocês, vou explicar melhor, vou ensinar a usar, porque assim, tudo é muito certinho, muito em gramas, principalmente quando a gente fala de alimento tolerado e permitido, porque assim, não é na quantidade que a gente quer, né? Tem a quantidade ali certinha. E se a gente se dispôs a fazer uma dieta assim, se a gente quer fazer certinho, a gente tem que consumir aquela quantidade. Sem balança, dificilmente a gente consegue, tá? Mas então assim, depois eu explico pra vocês também direitinho a quantidade de frutas. Faça um vídeo. Vocês podem me pedir depois qual o vídeo que vocês mais querem. Explica as frutas direitinho, como pode cada uma, que eu explico. Ou explica o chocolate direitinho, a farinha, que aí eu faço vídeos separados, porque já tá grande, ó, já tá bem... Já vai ficar demorado esse vídeo aqui, então não dá. Mas aí eu faço separado. Me peçam, é só deixar aqui nos comentários, que aí eu faço pra vocês o que vocês têm mais dúvida, explico certinho, tá? Bom, vamos agora pra parte do iogurte. A principal mudança é que agora é tolerado, né?
conta como um tolerado leite fermentado. Então ele cita aqui duas marcas, né? O Yakult e o Actimel. Então tem aqui a quantidade também, mas Yakult e Actimel você pode consumir como um tolerado. Legal para quem gosta, né? Agora vamos para a parte de leite e seus derivados ali, que tem uma diferencinha também bacana. Entra leite de coco e leite de coco light. Então assim, se você não achar o leite de coco light, só o normal, você pode consumir como um tolerado, mas é bem pouquinho. E se você consumir o light, com até uma porção, com uma porcentagem de gordura, você também pode consumir como um tolerado. Então tem as duas opções. Entrou também o leite de amêndoas, mas o leite de amêndoas sem açúcar. Então assim, dos leites aqui, dos leites e dos seus derivados, essa foi a parte mais importante. Outra parte também que eu gostei bastante foi dos óleos. Antes a gente podia consumir como um tolerado 3 gotas de óleo diversos, né? Que geralmente a gente usava azeite de oliva. 3 gotas, contando como um tolerado. Agora, isso melhorou e melhorou muito. Óleos diversos, né? Então, se for qualquer outro óleo, você continua contando como um tolerado, 3 gotas. Mas, se for o azeite de oliva, você pode consumir uma quantidade maior e pode substituí-lo por azeitona verde ou azeitona preta. Então, para uma receita aí, gente, maravilhoso. Tem a quantidade exata do azeite, tem a quantidade exata da azeitona verde, exata da azeitona preta, mas muito bacana, né? Foi uma atualização assim que eu achei demais. Na parte dos queijos, nós também tivemos uma mudança significativa. Os queijos com até 3% de gordura, eles não são mais considerados tolerados, agora eles são considerados permitidos desde a fase de ataque. Lembra que na fase de ataque a gente só poderia consumir queijo 0% gordura? Agora, se tiver até 3% de gordura, com a quantidade aqui liberada, né? Não, a quantidade determinada, não é qualquer quantidade, você pode consumi-lo como permitido, não autorizado, permitido. E se dobrar, ele se torna um tolerado. E daí, gente, entrou vários e vários tipos de queijo. Queijo tipo francês, enfim. Uma lista enorme aqui, então não vou falar porque vai ficar muito extenso. Mas tem uma lista bacana aqui de vários queijos. O que a gente não tinha também como tolerado era sementes e castanhas. E agora a gente tem. Então, por exemplo, você pode consumir castanha de caju, castanha do Pará. Maravilha, né? Eu amo, amo, amo. Como tolerado, lembrando, tudo que é tolerado tem quantidade determinada, quantidade, né, que você pode consumir. Gente, tô batendo muito nessa tecla porque é uma dúvida que eu recebo muito e as pessoas pecam muito nisso. Então, tem quantidade, você tem que pesar, tem que ver certinho. Tem também chia, amêndoas, então entra também bastante sementes e castanhas aqui como novos tolerados. Agora um tolerado, gente, que vocês não vão acreditar. Vinho. Antes, o vinho já era um alimento tolerado para cozinhar, né? Então, você poderia cozinhar com 3 colheres de sopa aproximadamente, né? 30 gramas de vinho. Mas agora entrou o vinho para tomar. Gente, obviamente que você não vai tomar uma garrafa de vinho, né? Mas você vai poder beber vinho tinto ou rosé como um tolerado, na quantidade especificada pelo Dr. Pierre Ducan. Daí na minha listinha aqui eu coloquei demais tolerados, porque tem um pouquinho de tudo. Por exemplo, chiclete sem açúcar, antes não era tão especificado, então tem quantos você pode consumir sendo permitido e a partir de quantos se torna tolerado. Tem a mandioca em quantidade determinada, que é agora um alimento tolerado, antes a gente não podia de forma alguma. Tem a salsicha de frango, que ela já estava como tolerado, né, nos livros, porém agora ela passa a ser um permitido desde a fase de ataque, e se você dobrar a quantidade, ela entra como alimento tolerado. Então, assim, tá incrível, gente, muito, muito bacana. É o que eu disse pra vocês, é muito grande, é muito extenso, tem as quantidades, tem que explicar cada detalhe, mas posso fazer vídeos mais detalhados caso vocês queiram. É só vocês pedirem, por exemplo, Dani, faz o vídeo explicando as frutas. Aí eu venho com um vídeo só explicando as frutas na dieta do Can, enfim. Faz um vídeo explicando as farinhas e farelos, eu venho explicando tudo das farinhas e dos farelos. Tá bom? Faz um vídeo explicando os demais tolerados que você falou aí,
venho explicando tudo, falando quantidade. Esse vídeo já ficou enorme, agradeço você que ficou aqui comigo até agora, espero que você tenha ficado feliz com essas novidades, que nem é tão novidade assim, mas pra gente é, né? Não, pros franceses não, mas pra gente é. Tão feliz quanto eu fiquei, porque eu achei que agora a gente tem um leque muito maior. Lembrando que tolerado é tolerado, não pode ser consumido, né, na quantidade que a gente quiser, não podemos consumir todos os dias, tem que ser somente nos dias de PL, proteína e legume. Não podemos ultrapassar a quantidade, né, 2 na fase cruzeiro, 3 na fase de consolidação. Se o peso estiver estagnado, corta tudo, fica sem tolerado. Mas tirando isso, é uma oportunidade maravilhosa da gente conseguir seguir a dieta, da gente conseguir fazer diferença agora, né? Agora, vamos lá, finalzinho de 2020, início de 2021, vamos voltar com essa dieta aí, que foi uma dieta da moda antigamente, que perdeu um pouquinho de força, mas que muita gente seguiu, e que hoje não é mais da moda, mas é uma dieta que dá certo, que dá resultado, que eu amo, e que eu tenho certeza que vocês que me seguem também amam, e aqui agora ficou muito melhor. Então é isso, gente. Não se esqueçam, então, de se inscrever aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Deixa seu joinha, vamos fortalecer essa amizade, gente. Deixa seu joinha. Vou deixar meu Instagram aqui, segue lá pra você acompanhar meu dia a dia, pra gente bater um papo. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui, dizendo qual vídeo você quer assistir, o que você teve de dúvida, que eu vou explicar melhor. Um beijo e até o próximo. Tchau!